Olá! Vamos para a segunda parte do nosso encontro introdutório na segunda semana de Direito Constitucional da nossa Universidade de Gurupi. Agora, ainda dentro da questão das instituições de liberdade, falando sobre o sistema do direito, ou tentando esclarecer melhor o sistema do direito. Como vimos no vídeo passado, dizemos que as instituições funcionam bem através do sistema do direito, e o sistema do direito é uma ordem inversa de concreção, onde valores orientam princípios que orientam regras. E falamos também que quando você entende ou você vê a Constituição como uma reunião de valores, princípios e regras fundamentais de uma nação, você está entendendo ou concebendo a Constituição num sentido histórico, cultural e institucional. Muito bem. Vamos voltar um pouquinho na ordem inversa de concreção, que eu acredito que é o que tenha dado maior problema no primeiro vídeo, tá? Por quê? Porque é uma linguagem um pouco chatinha, né? Então vamos tentar esclarecer melhor isso. Bem, a ordem de raciocínio que nós temos normalmente vai do concreto para o abstrato. É o normal disso. Nós saímos das coisas da vida, dos fatos, dos acontecimentos, dos fenômenos, e a partir dos fenômenos nós vamos abstraindo, retirando o que é circunstancial. Eu procuro demonstrar isso nas imagens, né? Até fazendo uma brincadeira, falando do concreto, colocando concreto mesmo. Você, a partir desse fato concreto, que é o concreto, você pode pensar em construção, você pode pensar em habitação, não esse concreto que a gente está vendo, onde uma determinada obra, mas ideias mais abstratas, como segurança, como edificações, como engenharia, como química, mistura, e aí nós vamos abstraindo o que é circunstancial e vamos chegar no cerne da questão. Normalmente a gente faz isso, mas o sistema do direito, a ordem dele é inversa. A gente sai do abstrato, sai do que é mais abstrato, que é mais difícil de entender, e vamos ao concreto. O sistema do direito funciona assim, saindo dos valores, que são mais abstratos, passando pelos princípios e chegando às regras, que são mais concretas. Pretendo demonstrar isso nas imagens, quando, de um lado, nós podemos ver do lado esquerdo, eu pretendo demonstrar uma ideia abstrata, podemos colocar assim a questão de equilíbrio, e do outro lado, a questão das queimadas. Então, quando a gente pensa abstratamente em equilíbrio, em sustentabilidade, em sobrevivência, nós podemos pensar que o equilíbrio precisa ser mantido, é preciso ser mantida a sustentabilidade, podemos pensar nas futuras gerações, coisas abstratas, e aí nós vamos até o quê? Até o Código Florestal ou as leis de proteção ambiental que punem quem agride a natureza. Então, basicamente é isso, essa ordem inversa de concreção. Beleza? Então vamos lá. Vamos tentar nos aprofundar um pouquinho nessa questão, falando sobre valores. Estamos vivendo um tempo em que muito se questiona e muita gente diz que estamos vivendo um tempo de inversão de valores. Será que isso é possível? Será que existe isso, inversão de valores? Será que isso é correto? E aí eu me lembrei do velho Sócrates aí, que falava da verdade universal, aquele projeto que nós vimos no vídeo anterior, que vai até a modernidade, ideia de certeza, de segurança para conter as liberdades. Muito bem, vamos lá. Começo colocando para você o seguinte: essa tela branca tem a finalidade de dizer o seguinte: quando a gente nasce, quando a gente vem ao mundo, a gente já vem com valores, com princípios, com ideias. Isso a gente recebe geneticamente ou não? Algumas religiões dizem que você traz a carga das gerações passadas, das outras encarnações. Por exemplo, na Índia, disse que você, se nasceu numa casta, você
traz a herança da casta que você viveu no passado, né? Mas, assim, vamos ser sinceros, né? O que é mais provável é que a gente veja ao mundo, como disse John Locke, né? A gente aparece no mundo sozinho, banguela, sem saber ler, nem escrever. A gente nem enxerga direito. Aliás, nós, seres humanos, ao contrário de outros animais que assim que nascem já em poucas horas já estão correndo, já nascem sabendo nadar, a gente nasce realmente muito dependente dos nossos pais, né? E essa dependência dos nossos pais, considerando que a gente nasce sem trazer nada, nós estamos zerados, né? Lembramos lá, aí falando de John Locke, que ele dizia, um dos pais do liberalismo e um dos primeiros empiristas, ele diz assim: o homem nasce como se fosse uma folha em branco. Ou seja, tudo que nós adquirimos na vida, nós adquirimos pela experiência, o gosto das coisas, né? As ideias do que é bom, agradável para a gente, desagradável para a gente. Isso a gente vai adquirindo o quê? Com o passar do tempo, não é isso? Pois bem, então voltamos lá na folha branca, que é o início de tudo, e voltamos a perguntar: e os valores? De onde eles vêm? Né? As verdades, aquelas coisas certas, porque quando a gente fala em direito, o direito traz em si a ideia de coisa certa, né? Daquilo que é o direito, é o contrário do errado. Eu costumo também dizer, direito é o contrário do errado, né? Os valores, a ideia de bem, a ideia de mal, de onde vem tudo isso? Ora, considerando que as ideias de John Locke, que nós, quando surgimos no mundo como uma folha em branco, não podemos negar que são construções culturais. Verdades, valores, bem e mal são construções culturais. Não vou entrar aqui, e nem cabe aqui nessa discussão, nesse momento, discutir a origem do bem e a origem do mal, né? Não cabe. Aqui é aula de direito constitucional, tá? Mas é importante deixar fixado isso, que é a cultura que nos constrói. O homem é produto do meio, não é verdade? Pois bem, se o homem é produto do meio, né, convém questionar algumas verdades, uns valores e uns bens, né, sob esse ponto de vista. Olha, não, os valores são universais, né, os valores são dados, a gente já nasce com a ideia de bem, isso é dado por Deus, isso vem do divino, do sagrado. Pois é, estamos vendo aqui uma pequena aranha. O que você acha dessa aranha? Pequena nada, né? É gigante essa aranha. Pois é, tem gente que come essa aranha. O que você acha de comer essa aranha? Né? Algumas populações amazônicas, do Peru, acho até do Brasil, caçam esse animal e fazem churrasco dessas aranhas. Segundo informações, ela põe no fogo até queimar os pelinhos, né? Que ela tem os pelinhos que ela expele para se proteger, até queimar os pelinhos para não arranhar na garganta. Ela assadinha, ela é gostosa, ela é crocante e tem gosto de camarão. O que você acha disso? E a sopa de barata? Barata d'água, o que tu acha? Você que está me ouvindo aí do terceiro período. Que tal tomar sopinha de barata d'água, né? Segundo as pessoas que apreciam esse iguaria lá no Oriente, dizem que ela é crocante e tem gosto de queijo gorgonzola, né? E aí eu diria, para a gente não ficar só nessas populações aí que podemos dizer assim, né, sob o nosso ponto de vista ocidental, primitivas, né? Que oriental não tem nada de primitivo, né? Com certeza você deve estar usando um produto chinês para assistir essa aula, né? O caso, o próprio queijo gorgonzola, ele não é nenhuma unanimidade diante dos gostos pessoais, né? Essas marcas aí, essas manchas de bolor do queijo gorgonzola são muitas vezes vistas. Tem gente que tem nojo, né? Eu particularmente gosto, tem muita gente que gosta, né? Mas tem muita gente que acha fedido esse queijo, não é isso? Tá, professor, o que o senhor quer dizer com isso? Bom, eu quero dizer o seguinte, voltando lá nos velhos romanos, os criadores do direito e do sistema do direito, há uma diferença grande entre os romanos e os gregos, sabia? É que é o seguinte, os gregos viveram em polis, viveram em cidades, fechados,
vivendo a sua vida. O quem vivia em Atenas era diferente de quem vivia em Esparta. Os romanos, ao contrário, eles tiveram uma tendência de expandir e criar um império, um dos maiores impérios que a humanidade já viu. E a partir daí, sabe o que eles perceberam? Que cada lugar que eles chegavam, eles percebiam que o povo da cidade tinha determinados modos, maneira de viver, determinadas coisas para comer, determinadas formas de se divertir, ideias do que é bom, ideias do que é agradável, ideias do que é desagradável, né? Como, por exemplo, a sopa de barata, né? Como eu tentei demonstrar no exemplo. Esses modos, fruto da cultura dos lugares, e os romanos foram muito espertos, muito inteligentes, eles não entraram em conflito com as pessoas, não, eles dominavam, entendeu? E não queriam impor, eles não tinham a pretensão, ou não tiveram a pretensão de impor a cultura romana. Eles chamavam os povos de bárbaros e chegavam lá e falavam assim, olha, pode levar a vida aí do jeito que vocês querem, tá? A única coisa que vocês têm que fazer é o quê? Em primeiro lugar, pagar impostos a Roma, certo? Em segundo lugar, obedecer às regras de Roma, o direito romano, porque senão nós vamos crucificar você, certo? E, em terceiro lugar, utilizar a moeda romana, o sistema monetário. Fazendo assim, vocês podem fazer o que vocês bem entenderem, tá? Esse é um dos segredos da durabilidade do Império Romano, e durante tanto tempo o Império Romano dominou a cultura ocidental, né? Justamente por conta disso, porque eles respeitaram a cultura e os modos de cada povo, né? A partir daí, eles chamavam esses modos de mores, desenvolvemos a ideia de moral. Pois é. Moral, portanto, não é uma coisa divina, tá? Moral é nada mais, nada menos do que costume. É isso mesmo, tá? Quando a gente estuda lá na introdução ao direito, as fontes do direito, tem lá, né? A moral e os bons costumes, né? Pois é a moral que diz se um costume é bom ou não, na verdade. E aí eu tentei demonstrar através de uma galinhada com piqui, né? Tem gente que adora piqui, tem gente que detesta, não é verdade? Muito bem. Então, sigamos. Considerando a moral como fruto da cultura, dos modos das pessoas, tá? É importante deixarmos claro que a moral, ela não é universal, né? Não existe uma moral que sempre foi moral, né? Ela depende de tempo e lugar. A moral, assim como a cultura, é datada e situada, é no tempo e no espaço. Aqui eu pretendo demonstrar isso mostrando uma figura que eu busquei no Google escrevendo escravidão, né? Ou seja, a escravidão já foi normal, né? Quer dizer, normal não dá para ser, podemos dizer assim, foi comum, né? Que comum vem de comunidade e de comulon, né? O sistema baseado nos costumes, ou seja, aquilo que a comunidade acha correto é o bom, né? É o que deve ser, como se diz, direcionar a vida das pessoas, né? Muito bem. Aqui também mais um exemplo para mostrar como a moral ela varia conforme o tempo e o lugar, né? Até o século XX, né, nós tínhamos lá o patriarcado, né? O dono, o homem era o responsável pela família, tanto é verdade que a mulher era considerada incapaz, né? Ela era dependente do pai até se casar. Depois que se casava, ela passava a ser dependente do marido, né? Aquele tempo antigo, né? Que não volta mais, porque o tempo não volta, né? O tempo é uma constante sempre adiante. No tempo em que menino usava azul, menino usava rosa, né? Aquela coisa toda. Eu estou fazendo tudo isso para demonstrar que a moral, ela é como um paradigma. Ela é um paradigma. E o que é um paradigma? Ora, um paradigma é um modelo que você segue. A gente segue esses modelos por quê? Porque as pessoas fazem. Se as pessoas fazem, a gente faz do mesmo jeito. Ninguém vai estranhar, não é verdade? E aí eu procuro demonstrar isso trazendo um símbolo, né? Um símbolo de paradigma, né? Você pode ter uma Ferrari com o motor quase fundindo, né? Toda arrebentada por dentro e por fora, feia, mas você sempre vai ter uma Ferrari, né? Você pode chegar para uma pessoa que não viu a sua Ferrari
e falar que tem uma Ferrari, ela vai te olhar com um ar diferente, né? É assim mesmo que funciona quando a gente trabalha com modelos, né? E na verdade a moral ela estabelece padrões como nós assim, quando nós estamos dentro dos padrões, né? Considera-se que nós estamos andando na linha e fica tudo certo, não é isso? Porém, a moral muitas vezes é irrefletida. Irrefletida, professor? Sim. Nós recebemos a moral e não paramos para pensar, não. Eu achei um videozinho, agora é o momento coach da aula do professor Veroni, em que eu acho que dá para explicar isso através do chamado paradigma do macaco. Se você nunca viu, vai ver agora. Você já viu, né? Vamos ver de novo. Um grupo de cientistas colocou 5 macacos numa jaula. No centro puseram uma escada e sobre ela um cacho de bananas. Quando o macaco subia a escada para apanhar as bananas, os cientistas lançavam um jato de água fria nos que estavam no chão. Depois de um certo tempo, quando o macaco ia subir a escada, os outros enchiam-no de pancadas. Passado mais algum tempo, nenhum macaco subia mais a escada, apesar da tentação das bananas. Então, os cientistas substituíram um dos macacos. A primeira coisa que ele fez foi subir a escada, sendo rapidamente retirado e surrado pelos outros. Depois de algumas surras, o novo integrante do grupo não mais subia a escada. Um segundo foi substituído e o mesmo ocorreu, tendo o primeiro substituto participado com entusiasmo da surra ao novato. Um terceiro foi trocado. Um quarto e, finalmente, o último dos veteranos foi substituído. Os cientistas ficaram, então, com um grupo de 5 macacos, que mesmo nunca tendo tomado banho frio, continuavam batendo naquele que tentasse chegar às bananas. Se fosse possível perguntar a algum deles por que batiam em quem tentasse subir a escada, com certeza a resposta seria: não sei, as coisas sempre foram assim por aqui. Muito bem, é isso que eu pretendo demonstrar como a moral funciona. Muitas vezes é irrefletida, a gente não para pensar por que é assim. Ora, sempre foi assim, para que eu vou mudar, né? Então, por isso que a moral cria padrões que demoram muito a serem alterados. Ocorre que esse momento em que existe grande contestação e as pessoas falam está ocorrendo inversão de valores, na verdade não. Na verdade é que a interconexão, sobretudo a aceleração por conta da tecnologia, da comunicação sobretudo, está colocando as pessoas cada vez mais em contato e as pessoas estão tendo mais liberdade de se comunicar. Isso faz com que haja uma mescla de costumes mundialmente, né? E as pessoas começam a reparar nos seus costumes e começam tem um cachorro chato aqui, espero que vocês me ajudem aí, que ele é um chato de galocha, né? E aí o que acontece? Bom, vamos seguir, né? Nesse sentido, podemos concluir que a moral é que nós recebemos da tradição, ou seja, sempre foi assim, né? Pois bem, normalmente sem questionar, é difícil questionar, mas agora num período de aceleração de tecnologias, de maior comunicação da humanidade, os questionamentos aumentam, né? E aí nós começamos como se diz, mudar comportamentos e quem está habituado a um comportamento começa a estranhar, começa a achar que é uma coisa do demônio. Tem gente que fala que é coisa do demônio, outra coisa fala que é dos chineses, né? Tem todas essas teorias da conspiração, mas na verdade nada menos que fruto da interação do ser humano com ele mesmo através da rede de computadores, tá? Pois bem, além disso, lembrar que a moral nos dá a ideia do que é certo e o que é errado. É isso que a moral gera isso, né? Tanto que tem aquelas pessoas que são imorais. Eu me lembro de um rock que eu gostava muito, que o Roberto Carlos gravou, né, há muito tempo, que ele dizia assim: que culpa tenho eu se tudo que eu gosto é imoral, é ilegal ou engorda, né? Esses cachorros aqui vão atrapalhar minha aula, mas não posso fazer nada. Espero que
não atrapalhem o vídeo, né? Muito bem. Logo, posso dizer o seguinte, a moral é epistêmica. O que é episteme? Episteme para os gregos está ligado ao conhecimento, ou seja, ela é uma forma de saber. A gente sabe o que é certo e o que é errado através da moral, né? Logo, ela muitas vezes ela é tirânica, né? Eu costumo dizer que a moral é como aquela velha chata que fica falando assim, não faz isso, menino, não faz aquilo, isso é feio, olha o que os outros vão pensar, blá, blá, blá. Sabe a ideia do moralista, né? Muitas vezes ela faz isso e nenhuma moral se entrega assim facilmente, né? Por quê? Porque a comunidade está habituada, é muito né, um costume que a comunidade tem, ela não vai abrir mão assim tão fácil, né? Nesse sentido, mesmo a moral sendo tirânica, às vezes ela também carece de eficácia. O que é isso? Eu posso tentar exemplificar isso para você. Olha, a moral geral diz o seguinte: olha, você tem que fazer exercícios, você tem que acordar cedo, você tem que estudar, você tem que fazer... Tá, aí eu pergunto para você que está me ouvindo, você faz isso? Né? Não faz, né? Ou se faz, né? Tem muita força de vontade. Por quê? Porque a moral é muito boa para dizer o que é certo e errado, mas ela não é muito boa para obrigar você a fazer as coisas. Quem é bom para fazer isso é o direito, que a gente vai chegar nele, tá bom? Perfeito. Então, vamos voltar aos valores, dizendo o seguinte: valores não são fruto da moral, tá? Ou até existem os chamados valores morais, mas são valores de uma sociedade. Como assim? Olha, vamos lá. Os valores são como que ideias, tá? Que nós admitimos e que normalmente a gente não negocia valores, tá? Muitas vezes valores morais você negocia, né? Os valores humanos, sobretudo, né, fundamentais, nós não negociamos. Por isso que nós temos os direitos fundamentais, né? E aí, a ministra Rosa Weber, ela está falando o seguinte: os valores são universais, ela independe de tempo e lugar. Como assim universal, independe de tempo e lugar? Quer que explique isso melhor? Eu vou tentar, né? É o seguinte, eu disse que a moral é datada e situada, né? Todos nós somos datados e situados. Eu estou vivendo junto com vocês aqui no ano 2020, diante de uma pandemia, né? Nesse momento aqui parece que os cachorros pararam de torrar a nossa paciência. O que eu quero dizer é que, tentando explicar a questão dos valores, é que aquilo que é universal é que é compartilhado. Falando em valores e bens, né, ou a ideia do que é o bom ou o bem, nós podemos dizer o seguinte, que coisas que todos nós seres humanos compartilhamos como um valor positivo, eu posso dar como exemplo a vida, né, ou a liberdade, né, apesar de ter muita gente aí que acha que a liberdade é problema, né, e até é um problema, né, mas existe esse compartilhamento. Quando as pessoas compartilham determinada ideia, nós podemos dizer que essa ideia passa a ser um valor universal, ou seja, todos aceitam como uma boa ideia. Agora, esse compartilhamento não é feito pela força, nem pela tradição, nem pela fé, sabe? Irrefletidamente. Esse compartilhamento, quando é feito pela razão, racionalmente, como por exemplo, eu estou com uma vontade de dar um tiro nesse cachorro do meu vizinho que você não acredita, né? Mas isso não é racional, isso é animal, né? O bicho irracional é ele que está lá, né? Mas vamos lá. Quando nós compartilhamos racionalmente determinadas ideias como um bem e que esse bem deve ser levado aos outros de forma obrigatória, aí sim nós estamos construindo um valor, né? Existe uma discussão filosófica se os valores são realmente construídos ou se eles são dados, né? Se eles já existem e nós apenas os descobrimos. Eu não vou entrar nisso, tá? O fato é que a razão é que determina. Fruto de uma reflexão, né? Essa é uma reflexão racional. E quando a gente reflete de modo racional sobre os nossos costumes, aí nós já não estamos mais no campo da moral. Nós já estamos no campo da ética, tá? A ética, portanto, ela não é moral
e nem é direito. A ética é uma ciência. Costumamos dizer, entender a ética como a ciência da moral. Ou seja, é a ciência que olha para a moral de um determinado povo, de um determinado lugar, de um determinado tempo, reflete racionalmente sobre esses costumes, tá? E a partir daí determina o que é universal e tenta dizer, olha, essas ideias devem ser compartilhadas por todos, tá? E nessa altura do campeonato convém uma advertência, né? Cuidado com as ideias éticas, né? Por quê? Porque existem determinadas éticas que não são nada legais, né? E eu aqui tento demonstrar isso com relação aos bandidos, né? Porque eu costumo dizer o seguinte, olha, tem gente que confunde, acha que ética é regra. Olha, ética não é regra. Tá? Ah, mas não tem o código de ética médica, o código de ética da advocacia, professor? Pois é, tem, mas quando vira código já não é mais ética, é direito, já virou regra, né? E aí eu costumo usar a questão dos bandidos para dizer o seguinte, o que faz o bandido cumprir determinada regra, né? Moral não é, porque não é costume do povo agir como bandido. Muito menos direito, né? O direito ele costuma pegar os fora da lei, né? Ele é contra os fora da lei. Né? Nós podemos dizer que são regras contratuais que estão fora do direito, fora do Estado de Direito, né? E que existe, portanto, uma ética do mal, né? Uma reflexão que faz com que os bandidos pactuem as suas regras de comportamento, tá bom? Muito bem. Resumindo, então, nós podemos dizer o seguinte, a moral nos dá a ideia do que é bom. Bom para uma comunidade, bom para você, tá? Nesse sentido. E a partir da ideia desse bom, nós criamos costumes, tá certo? Muito bem. Os costumes, quando sofre uma reflexão ética sobre os costumes, nós vamos fazer a transformação daquilo que é bom para um determinado povo para um bem universal e que deve ser levado a outros povos, na verdade. Cuidado com isso. Na Idade Média, por exemplo, o povo europeu entrou aqui na América do Sul, matou muita gente, né, para trazer a ideia de bem, né, a cristandade europeia, coisas assim nesse sentido, né? Mas o fato é que a ciência ética sempre procura construir. Aliás, a regra de ouro da ética é faça o bem e evite o mal. O problema é o que é o bem e o que é o mal, né? Voltando ainda, portanto, a moral, sofrendo a reflexão ética, acaba criando princípios e esses princípios, por sua vez, como são direcionados pelo bem, eles passando por um procedimento que nós chamamos de processo legislativo, eles se transformam em quê? Em regras do direito, né? Tranquilo? Beleza? É complicado. Eu entendo isso. É complicado. E aí, ministro Fachin, boa ideia. Os exemplos realmente esclarecem, né? E até porque nós estamos vendo o DNA do direito. E se aplica não só ao direito constitucional, nós estamos numa aula de teoria geral do direito, se aplica a todas as áreas do direito. Vamos lá, então, dar alguns exemplos, né? Vamos pegar um valor, dignidade da pessoa, né? Dignidade da pessoa humana. É um dos fundamentos da nossa república, não é isso? É um valor dito universal, ou pelo menos pela nossa cultura, né? Ligado à dignidade da pessoa humana, a saúde. A saúde também é um bem positivo, né? Tá ligado? A pessoa merece dignidade e merece saúde. E aí nós podemos, a partir dessa reflexão, construir o princípio da universalização da saúde, não é isso? Universalização de saúde, ou seja, saúde para todos. Muito bem. Como é que nós vamos fazer isso? Através do SUS, né? Sistema Único de Saúde. Ah, muito bem. Então nós construímos a regra do direito, né? Letra preta no papel branco. Constituição Federal de 88, título 8, capítulo 2, seção 2, no artigo 196, está lá. A saúde é direito de todos, dever do Estado, garantindo mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Tá aí? Viram como é que funciona? Vamos lá. Vamos tentar dar mais algum exemplo,
porque eu não quero gastar muito tempo aqui na nossa aula, não, tá? Muito bem. Dignidade da pessoa, valor vida, também é um valor universal, é um bem universal, né? Muito bem. Ou alguém aí acha que a morte é melhor que a vida, não, né? Pois bem, a partir do valor vida, nós podemos construir o princípio da preservação da vida, né? Ora, precisamos preservar a vida. E aí nós construímos as regras dos crimes contra a vida lá no Código Penal. Ou seja, a gente pega a pessoa que comete crime contra a vida e bota na cadeia, né? Na verdade? Então, você tem a regra do direito. Eu costumo dizer o seguinte, né? A moral é aquela velha chata que fica falando que é certo e errado. A ética não. É tipo uma deusa que fala assim, não, olha só, veja bem, nós temos que separar o joio do trigo, né? Mas o peão na história mesmo é o direito que bota a mão na massa, não é verdade? Perfeito. E aqui outro exemplo, né? A própria regra da legítima defesa, que está no artigo 25 do Código Penal, olha lá, entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual ou iminente ao direito seu ou de outrem, né? O Código Penal, essa regra do direito, como eu digo lá, né, é um enunciado normativo, tá certo? Então repare, moral e direito são coisas diferentes, tá? Direito provém da reflexão ética sobre o universo moral, que não precisa ser um local. Muitas vezes, a reflexão ética sobre costumes que estão em outra parte do mundo acabam se transferindo para a regra do direito. E aí o direito entra como ele acaba funcionando como uma antítese dos costumes locais e acaba transformando a sociedade. Aquela ideia que a sociedade vem na frente com a moral e o direito vem depois é uma ideia que está ultrapassada. É como nós vamos nos aprofundar nisso mais adiante. Mas o direito, se ele depende da moral, então nós estamos lascados, né? Para que direito, né? Muito bem, certinho. No próximo vídeo, nós vamos trabalhar as instituições, a igualdade ou o direito das sociedades pluralistas. Espero vocês na sessão interativa que a gente vai ter daqui a pouco. Até mais, tá aí a bibliografia.